Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta para mais um GE Economia, dessa vez dessa belíssima e calorenta Granada. Basicamente, hoje estão a nada mais nada menos do que 41 graus na sombra. Eu atrasei o GE Economia, você não sabe porque você está recebendo em dia, mas porque o computador esquentou por 2 vezes e o telefone por 3. Quer dizer, você imagina o auê que é para gravar um GE Economia, né, num cenário bonito desse, mesmo na sombra, a 42 graus. Não há ovos benedictos hoje, lamentavelmente, porque eu devo confessá-los que já comi de manhã e não consegui gravar porque o computador esquentou. Porém, o café, continua aqui, acabou de chegar o café, o belíssimo café espanhol, aqui de Granada, muita graça, e uma água com gás, mas que é italiana, San Pellegrino. Bom, vamos falar sobre alguns fatores importantes hoje e como o Armagedon financeiro será feito. Ele não é tão imprevisível quanto se imagina. As duas frases principais que alertaram, que deram um sinal verde para eliminar Donald Trump foram "Make money great again" e "o presidente das criptos". Essas duas frases alertaram a necessidade de se eliminar Donald Trump. Ele saiu do mero opositor para um inimigo. E eu vou fazer essa rápida distinção, que ela é importante na política e na nossa vida. Veja bem, ao longo de toda a vida humana, você terá opositores e inimigos. Inimigo é aquele cara que não precisa te destruir. Ele não precisa te destruir, mas ele quer te destruir. Então, não vai fazer nada, não faz diferença para ele, mas ele quer. O opositor é aquele cara que nem quer te destruir, mas precisa, porque os seus interesses precisam ser destruídos para que os interesses dele prevaleçam. Você apenas está no meio do caminho. Donald Trump, ele era um opositor, era um cara que os interesses dele não eram tão importantes, eram contraditórios aos interesses dos globalistas woke americanos democratas, mas ele era um cara que precisava, então tinha que simplesmente seus interesses destruídos. A partir dessas duas frases, o que acontece nos Estados Unidos, no Partido Democrata Americano, e eu vou explicar também a partir de uma insurgência e de um cisma, não só do partido, mas das forças econômicas, é que Trump não é mais um opositor, ele é um inimigo. Mesmo que não se precise destruir Donald Trump, agora os democratas woke querem. Bom, por quê? Vamos ver aqui. Primeiro é importante você entender que houve uma insurgência enorme dentro do Partido Democrata. Tá? Essa insurgência, ela se dá no aspecto econômico. E eu vou explicar ela para você. Primeiro, o Partido Democrata, o nome já diz, né? Todo partido é partido, não é inteiro. Essa não é uma piada de quinta, essa é uma frase, inclusive, política. Mas, obviamente, ele tem conjuntos de forças internas que também disputam entre eles. E você tem o grupo, ou a organização criminosa dos Clinton e a organização criminosa dos Obama, apoiados por financistas originais, numa escala inferior de segundo e terceiro escalão, diferentes. Tem a turma de Chicago, tem a turma que apoia os Clinton, mas eles são segundo e terceiro escalão. No segundo escalão, você vai ter as Big Techs, junto com outros grupos. Mas as Big Techs possuem, dentro da estrutura financeira de apoio da Wokelândia, uma participação relevante. Mas eles são uma elite permitida, porque quem manda mesmo é o Vanguard, o BlackRock e esses caras. Então, esses caras financeiros ficam vendo os grupos políticos, os seus arranjos políticos, degladiarem-se, né, entre si, mas a preocupação deles mesmo é dizer o seguinte, quem é o cara mais provável para continuar atropelando os meus interesses? E esse cisma aconteceu no Partido Democrata Americano, basicamente porque as Big Techs resolveram romper, né, não só com os democratas, mas também querer assumir um protagonismo no campo do sistema monetário internacional, fazendo prevalecer as bitcoins ou as criptomoedas. E aí, meu caro, aí a chapa esquentou, porque eles queriam realmente romper com BlackRock. Então,
essa configuração da insurgência que existe dentro do Partido Democrata, onde as Big Techs querem romper com o BlackRock, e o BlackRock já tinha posto esses caras numa caixinha. Qual caixinha? Já tinha posto, por exemplo, diretores e o presidente da SEC, né, que são orientados por eles, para criar legislação que viraram verdadeiras bombas contra as criptomoedas. Esses caras também, ao mesmo tempo, criaram fundos que iriam manipular o preço da criptomoeda e botar toda a influência da indústria de tecnologia na sua implementação financeira, né, debaixo dos fundos criados pelo BlackRock. Bom, isso é que houve e que levou à mudança de status do presidente Trump de opositor para inimigo. E agora a gente tem que entender por quê, né? Quais são as consequências disso e como se dará esse armazém financeiro, e até mesmo uma pergunta que é legítima: será que os democratas querem realmente ganhar essa eleição? Que democratas querem ganhar essa eleição? Essa é uma pergunta boa. Mas vamos lá. Quando começa a insurgência de TI? A insurgência da área do Vale do Silício, ela se dá com o primeiro evento. O Biden propõe uma taxa de 25%, uma taxação de 25% dos ganhos de capital não realizados ainda para investimentos acima de 100 milhões de dólares. Ou seja, meu caro, ele queria meter a mão na grana, mesmo que você não tenha realizado o lucro. Ao mesmo tempo, existe, através da SEC, e o Trump expressou isso na convenção lá das criptomoedas, aquele Gary Gensler. Gary Gensler, basicamente, foi o cara que quis acabar com a mobilidade de pagamentos das indústrias de criptomoedas, tornar isso um ativo mobiliário, apenas um ativo para ser negociado, mas não capaz de efetuar liquidez e substituir moeda, tá? Uma moeda muito controlada, uma submoeda controlada embaixo da SEC, e bombardeou a indústria de criptomoedas, na palavra, inclusive, do Ben Horowitz, que é um dos maiores investidores de criptomoeda dos Estados Unidos, junto com seu sócio Mark Anderson. Eles juntos têm uma empresa chamada Andreessen Horowitz. Quer dizer, esses caras investem, acho que, mais de 8 bilhões de dólares em cripto. E, portanto, tem uma relevância muito grande. Tá? Então, assim, a partir desse momento, houve um rompimento econômico com o grupo do BlackRock. Mas ele não para por aí. Também houve um rompimento identitário, tá? Porque o Horowitz disse claramente o seguinte: olha, esse papo, os democratas não entenderam que esse papo do politicamente já foi longe demais. Esse pêndulo tem que voltar. Essa ideia do identitarismo, essa ideia do politicamente correto, foi um pêndulo que se estendeu muito para o outro lado. Nós precisamos voltar para isso. Então, veja bem, o que se começa a se dar numa insurgência na indústria do Vale do Silício é uma bomba de neutro. Porque se tem um rompimento político, não apoio mais os democratas, Biden, vou apoiar Trump, né? E, portanto, o fim do apoio, inclusive financeiro, aos Obamas. Porque, vamos entender que o BlackRock está aqui em cima. O BlackRock não é só Clinton, o BlackRock é tudo, tá? Financia os dois. Tanto que na Kamala Harris tem um ex-economista lá do BlackRock, como também tem um ex-cara que está ainda na Ford Company, tá? Uma mulher que está na Ford Company. Eu sempre falo que é cara, mas segundo erro meu, mas é mulher. Mas mostrar que o BlackRock tem essa influência. Mas, dentro desses clãs, dessas organizações criminosas, a turma Obama é a turma mais woke. O Clinton também aliás, ele começou esse processo, mas o wokeísmo, a sua implementação mais violenta, vem do clã Obama, e tem o apoio das Big Techs. Os Clinton têm um apoio menor das Big Techs, tá? Ambos têm apoio e controle do BlackRock. Mas houve, então, um rompimento tecnológico, econômico, o fim do apoio dos Obamas. Um rompimento ideológico, quer dizer que o politicamente correto estava com custo político muito alto. E aí o coro canta ao rompimento econômico, que é: eu não vou seguir a alternativa de moeda de crédito de carbono como uma moeda hegemônica que vai substituir o padrão Treasury Bill ou padrão dólar. E isso é seríssimo, meu caro. Isso é seríssimo. Há a ideia da visão da independência do indivíduo, onde você vai poder ter a sua mobilidade do capital, que é exatamente aquilo que essa indústria do compliance
e os principais bancos têm evitado, né, criado regras para segurar a mobilidade do capital. Se você transformar em cripto, eles perdem isso. Então era necessário agora limpar o terreno. Era necessário criar um evento de político que iria abalar a República, né, dos Estados Unidos, ia abalar o mundo, e isso tinha a ver com a morte do Obama. Obviamente, para jogar a culpa no Biden e que está na Kamala Harris também, né, e limpar a barra para que uma Michelle Obama venha, um outro presidente, que já foi presidente da República, com apoio das Big Techs, com apoio do BlackRock, chegaria para dizer, olha, voltei para pacificar, é necessário harmonizar os Estados Unidos novamente. Não deu certo, Deus quis que não fosse assim, e aí o plano deu mal, porque Trump sobreviveu, Biden levou a culpa da incompetência, mas não teve o fato político violento que seria o corpo de Trump, né, aparecendo em televisão e etc. E isso torna, então, o quadro político mais complicado. O sucessor natural é a Kamala. Nada natural. Mas será que ela tem apoio real dos Obamas? Não. Isso é muito claro, porque na política a gente tem que entender que existem códigos que são universais. Quando o cara realmente apoia alguém, ele pega o bracinho dela na foto e fala, essa é a nossa candidata, esse é o nosso presidente, né? Essa aqui será a pessoa que eu abençoo. Quando ele não apoia tanto assim, ele dá uma sumida, manda uma carta, faz uma entrevista e dá um telefonema. Foi o que aconteceu, um telefonema que basicamente era uma encenação das mais patéticas, porque as pessoas estavam dizendo, olha, Obama, pô, se você não fizer nada, Kamala não fizer nada, tá claro que ela não tem o apoio dos Obamas. E ele falou, você tem um apoio. Isso demonstra que é um apoio à distância, é um apoio pro forma. É que, tipo aquele apoio PSDB que o Fernando Henrique dava aqui no estado de São Paulo, né? Quando ele queria que o cara perdesse a eleição para presidente. Aquele, eu tô apoiando, e por trás está minando. Né? O apoio do Obama é um apoio estilo Fernando Henrique. É o apoio que mina, é o elogio que te destrói. Basicamente é isso, tá? Então, o fato é que o Obama, ele claramente não quis assumir essa bronca apoiando a Kamala, tá? Por quê? E por que não se lançou? Por que não lançou a Michelle? Por que não lançou candidatos mais fortes? Porque o Trump não está fora do jogo. O Trump tem hoje uma figura que incorporou para ele, na sua pessoa, uma força política e uma ideologia muito grande que outros republicanos não são capazes de continuar representando também contra o Trump. Então, Trump poderia ganhar a Michelle Obama. Esse é um risco que os Obamas não podem correr, entende? Eles teriam que entrar com um terreno limpo. Se for para entrar com o Trump, deixa o Trump lá. E aí eu boto apoio à distância uma candidata mais fraca, e aí é um ponto que talvez até bom que o Trump ganhe, porque o ajuste econômico que o Trump terá que fazer será brutal. Brutal. Não acho que não será, e ele tem dito isso. Ele vai para uma guerra econômica, inclusive, e eu vou falar disso daqui a pouco, mas então era necessário fazer esse ajuste. E é aquela história, né? A esquerda adora esse tipo de coisa. Eles destroem o país, e aí quando você começa a arrumar e tem que fazer medidas extremas, eles falam, olha só, tá vendo? Aí pega um país arrumado, pega um novo sistema monetário e pode continuar fazendo a sua pauta ideológica, entende? Então, é entender que na cabeça dos Obamas, por exemplo, talvez eles entendam que o ajuste necessário para fazer o fluxo econômico, o ajuste financeiro, seja muito violento. Isso se dá, vamos agora amassar um pouco mais, porque nós temos hoje uma moeda internacional que é o dólar, mas que ela não é conversível, ela é inconversível, ela não converte em nada, ela é só o dólar, não tem padrão ouro, não tem nada, não tem carbono, isso não leva a nada. É uma promessa de pagamento tão simples quanto isso. E sustentado no modelo que é um déficit persistente dos Estados Unidos, e atenção, começa a entender agora, e eu demorei bastante para a gente chegar a esse ponto, para entender porque o Geoeconomia nós vamos trilhando isso, e falamos muito do Zigbee Brzezinski, da tecnocracia e tal, porque esse déficit persistente não é um problema dos Estados Unidos, é um problema do mundo, de todo mundo. Então é um problema de todo mundo, menos dos Estados Unidos. O único país que não tem um problema com déficit é os Estados Unidos, ao contrário do modelo econômico tradicional. Tá? Por quê? Porque esse déficit permite que os dólares saiam do Tesouro Americano, ele bombeia dólar para fora, os bancos centrais, então, né, e bombeiam como? Ou através de expansão militar,
ou através de empréstimo dos fundos multilaterais, ou simplesmente gastando ou comprando mais do que arrecada. Os Estados Unidos hoje trabalham com esses 3 cenários de déficit bombásticos. Então o que acontece? Ele compra dos países e ele vai montando países periféricos que vivem de exportação e dependem desse dólar. Só que existe uma abundância de liquidez do dólar. E esse dólar acaba indo para onde? Para os Treasury Bills, que são os títulos de dívida americano. Então esse dólar volta, ele é reciclado, né? Ele é, como a gente fala, esterilizado. Ele perde o efeito de produzir alguma coisa porque se esteriliza. Então, é uma forma, no final da conta, dos Estados Unidos só comprar e, ao mesmo tempo, ter o seu financiamento em títulos cada vez maior. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem usado os bancos centrais do mundo como meios de expropriação do capital para controlar o dinheiro e tornar países monetariamente e economicamente dependentes. Entendeu? Por isso, meu caro, é que é um assanho, é uma coisa assim, é quase, só pensa em namorar na versão Banco Central. Por isso que os liberais, wokes, eles querem o Banco Central independente. Porque se todos os bancos centrais forem independentes, o sistema de monetário baseado em preço e essa estrutura de proteção da moeda, preço e inflação, que é o sistema monetário ortodoxo da Escola de Chicago, não vai ser mais alterado, porque não é mais uma questão de modelo, é uma questão de estrutura jurídica. E aí vão dizer que alterar, né, novamente, por exemplo, a independência do Banco Central é inconstitucional. Você entende? Eles estão querendo alterar a estrutura jurídica, a natureza jurídica dos bancos centrais, para poder continuar com esse modelo de expropriação financeira que foi criado. E que tem um limite, tá? E obviamente que tem um limite. Veja, olha a loucura que se tornou isso. Vamos começar pelo Brasil, para você entender o Brasil. Se o Brasil gasta mais do que arrecada, veja o Haddad, vê o Campos Neto e vira e fala o seguinte: precisamos aumentar os juros, porque o Brasil precisa equilibrar suas contas. Então ele está gastando muito, vamos arrefecer a economia, vamos tornar a economia mais lenta, aumentando os juros. Se precisar atrair capital, aumenta os juros. Então quando aumenta os juros, significa que, na verdade, o Brasil, ele gasta muito, aumenta os juros, o custo do dinheiro também aumenta internamente, a economia se acalma. E aí começa a ter um equilíbrio para evitar a inflação. Os Estados Unidos não tem esse problema. Os Estados Unidos gasta, o dinheiro para no Banco Central, nos bancos centrais e viram reserva em Treasury. O que significa que vem um fluxo de dinheiro enorme para os Treasuries. Se vem esse fluxo interno de dinheiro enorme para a demanda por títulos da dívida muito alta, o que acontece com os juros, meu caro? Cai. Então, olha o sistema que esses caras criaram. Eles gastam muito e os juros diminuem. É como se quanto mais você gastasse no seu cartão de crédito e não precisasse pagar, menor é os seus juros. Deveria ser o contrário. Olha só, imagina que mundo maravilhoso seria a sua vida. Se você tivesse um cartão de crédito que quanto mais você gastasse, menos juros você paga. E não precisa pagar o cartão. Essa é a economia americana em grande escala. É claro que tem alguém pagando essa conta, que são os países periféricos, Europa, Brasil, entre outros. Então, para piorar a situação, quando essa taxa de juros é muito baixa e tem essa inundação de recursos com os treasuries, isso financia as bolhas imobiliárias americanas, porque os bancos agora vão começar a emprestar dinheiro. E começam a emprestar dinheiro porque a taxa é muito baixa, tem uma inundação de dólar de volta, e eles começam a emprestar e gerar bolhas no mercado imobiliário, bolhas no mercado financeiro, e por aí vai. Essa é a loucura, esse é o sistema que foi criado. E esse sistema, de fato, leva a uma coisa que a gente chama de super privilégio, porque, de fato, os Estados Unidos, então, começam a produzir bolhas, né? Bolhas, basicamente loucuras mesmo, preços inacreditáveis de imóvel, de ações, porque quanto mais eles gastam, maior é o crédito que eles têm, né, indiretamente. E isso é uma loucura. Isso é uma loucura porque o resto do mundo não pode se comportar assim, o Brasil não pode se comportar assim, e eles exigem esse duplo padrão. Eles podem ser gastadores, mas todos têm que ser muito corretinho com as suas contas, porque, óbvio, ele vai empurrar isso. Como é que ele empurra? Dessas duas maneiras. Para países, por exemplo, que são... E por isso que eles têm hoje uma economia que é absolutamente planejada, não se engane.
Tá? Por quê? Porque ele chega para a China e fala, você vai fazer manufaturado para mim. Então você tem superávit. O Brasil não. O Brasil só vai me fornecer matéria-prima. A África também. A Europa é um mix. Então ele começa a ver que mercados ele quer desenvolver, ele empresta dinheiro para esses mercados e restringe o crescimento desses mercados através dos empréstimos, como, por exemplo, o FMI ou o Banco Mundial chegava aqui e falava, olha, você vai fazer portos, mas fala, você não pode explorar a Amazônia. Então ele usa de instrumentos de coerção do credor para impedir que você, de fato, consiga, então, desenvolver certas regiões. Então, ou ele usa a superabundância da aquisição para economias, por exemplo, de dólar, né, para economias exportadoras, para deixá-las refém, inclusive com uma moeda desvalorizada propositalmente, né, o que deveria estar ser valorizada, mas ela está subvalorizada, ou ele utiliza os instrumentos de coerção dos organismos multilaterais. Esse foi o consenso de Washington. E aí você fala, mas as economias aceitaram isso? Sim, porque são economias exportadoras, que aceitaram ser exportadoras por diversos motivos econômicos. Tá? Mas elas começam a perceber que hoje elas são dependentes, ela tem um problema, porque para ela sair dessa armadilha que foi criada, ela tem que começar a aceitar, mudar a sua valorização cambial, reduzir a sua visão exportadora e começar a crescer o mercado interno. Então, é uma operação complicada economicamente. E, na verdade, você fala, nos Estados Unidos não tem interesse em resolver isso? Nenhum. Então ele fala, olha, a vida é essa mesmo, eu vou continuar fazendo expansão militar, fazendo vocês me financiarem na marra, utilizando os bancos centrais para expropriar vocês. Se alguém quer fazer o ajuste, que façam vocês, meus caros. Como eles já disseram, e aliás tem vários trabalhos sobre isso e declarações, inclusive na época do secretário do Tesouro americano e de pessoas ligadas ao governo americano, quando houve o rompimento do padrão ouro, eles sempre falaram, o déficit americano é um problema do mundo, não dos Estados Unidos. E é verdade, pelo que eu mostrei para você agora. Então, você fala, mas o que isso tem a ver com Trump? Tudo. E por quê? Porque nesse momento, quando as economias, principalmente a China, percebe que essa é uma armadilha e que ela não vai conseguir desenvolver o mercado interno, a não ser pela escravidão do crédito dos organismos multilaterais, porque ela não desenvolve, porque ela usa o seu superávit para combater pelos americanos, aí ela fala, cara, eu preciso ter dependência e mobilidade do capital, dependência econômica e monetária. Eu não tenho. Então ela começou a ter um plano, a usar esse superávit para desenvolver o mercado interno, criar indústrias e competir indústrias de valor agregado contra os Estados Unidos, assumindo essa posição, então, de Estado-centro e querendo tornar os Estados Unidos um Estado periférico. Mas atenção, o regime que os une é o mesmo, acredite. Economia planejada e um sistema tecnocrata. Os sistemas hoje que unem o Partido Democrata Americano e o chinês é exatamente o mesmo. Por isso que os dois se interessam pelo crédito de carbono. Leio, inclusive, um artigo que eu escrevi recentemente no Conjur, que é sobre o ouro negro, né? O mercado de créditos de carbono. Lá eu explico bastante coisa sobre o mercado. Mas, enfim, eles percebem isso. Tá? Eles percebem essa estrutura que está sendo feita. E aí, começam a reagir. A China começou a reagir. Começou a querer desenvolver o seu mercado interno. Se você pegar o que aconteceu agora, nesse último pleno, né, chinês, foi isso. Eles começaram a levantar questões para desenvolver o mercado interno. Não só através de estímulo, mas uma visão de crescimento de longo prazo. Então, mas nenhum dos dois países hoje são contrários à visão do crédito de carbono. Então o Trump, você começa a entender, o Trump é o cara que olha para o que acontece nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, olha para o que acontece na China e fala, cara, os Estados Unidos está refém, né? Está refém da China e refém do sistema que não funciona. Agora, guarde essa frase, tá? E o Trump sabe disso, os democratas sabem disso, qualquer economista honesto vai te falar isso. É impossível, hoje, impossível, você criar liberdade econômica, mobilidade do capital, autonomia monetária, sem você resolver o gigantesco endividamento que o sistema monetário de Bretton Woods, pós-Bretton Woods, criou. É impossível. O nível de dependência e de sequestro dos bancos centrais é tamanho que a única saída é aniquilar essas dívidas. É o grande reset, boom,
morreu as dívidas, um calote gigante. Não existe outra solução. Tá? Esse calote gigante, a pergunta é como? Se será dada uma transição aos créditos de carbono, com uma nova moeda, e que no final das contas haverá um grande calote, uma transição suave, sem as pessoas perceberem claramente. Tá? E por que não quer se perceber claramente? Por um motivo simples. Para essas transições, a estabilidade monetária é muito importante. E política. E se não houver estabilidade política e monetária, eles não conseguem implementar. Alguma coisa diferente pode surgir. Então, eles precisam do amor, né? De uma suavidade. Eles precisam do discurso fofo, enquanto eles vão fazendo essas transições, para que não haja, e principalmente dos atores financeiros, de segundo, terceiro, quarto escalão, a percepção de que está havendo uma transição, e aí, obviamente, os mercados e alguns fluxos de capital antecipa isso e migra rapidamente ou foge se ele sentir que está sendo cercado. E é por isso que eles têm aumentado a dificuldade através dessa indústria cancerígena e terrorista que é o compliance para poder inviabilizar a mobilidade do capital, porque eles estão cercando esse capital. Tá? Guarde essa frase. Arthur, mas isso é uma ideia nova? Isso foi feito em 1931, quando se percebeu que essa dívida pós-Primeira Guerra, né, que os alemães tinham com os países aliados, era impagável e estava matando a economia. Simplesmente o cara falou, parou, não tem mais reparação. Game's over. O que pagou, pagou. O que não pagou, não paga mais. O que você gastou para ganhar a guerra, gastou. Próximo assunto. Tá? Então, a única solução em algum momento para resolver isso é o Grand Reset, é a aniquilação desse sistema de endividamento brutal que surgiu no mundo, no sistema monetário e que tornou bancos centrais reféns. Tá? Como se dá isso? De algumas maneiras. Ou você vai para o sistema monetário, um novo sistema de preço baseado em energia, ou você tem a liberdade individual, onde você vai romper com sistemas tradicionais de controle de capital, e isso envolve as criptomoedas. Obviamente, nem a China, nem a nação tecnocrata americana hoje, esses globalistas, querem a segunda opção. Por isso que Trump é um inimigo. Tá? Por isso que foi a chave quando ele falou que será o presidente da criptomoeda. Quando ele disse que não quer mais implementar o crédito de carbono, quando ele disse que não irá mais fazer o Banco Central de moedas digitais. Isso trouxe, basicamente, o sinal de que era necessário exterminá-lo. Tá? Agora, veja bem, a percepção de que esse sistema é tão absurdamente cruel, para mim se deu de uma das frases mais brilhantes que eu já ouvi, porque ela conseguiu explicar uma coisa extremamente complexa, extremamente profunda, que é o que a gente vem falando de economia, em uma frase simples, para tia do Zap americano entender. E essa frase veio exatamente do Fens, que eu confesso que me surpreendeu brilhantemente. Falei, cara, esse cara entendeu tudo. Ele traduziu os efeitos dessa política monetária perversa. Sabe o que o Fens disse? Ele diz o seguinte: o sistema atual financeiro, o monetário, se deu da seguinte forma: empregos foram enviados para o exterior e as nossas crianças para a guerra. É isso. O efeito dessa panaceia do sistema monetário padrão dólar hoje foi isso: empregos para o exterior e crianças para a guerra. Porque o que interessa não é a produção, é apenas o consumo. Então eu sou deficitário e expando a minha base militar. E essa é a semente, tá, da financiarização, da desindustrialização para a financiarização de toda a economia, que provocou e vem provocando a grande destruição da economia mundial. É exatamente isso. Tá? E é por isso que o Trump agora se torna um cara importante. Tá? Agora, veja bem, meu amigo. Por que Obama, de repente, até quer o Trump nesse mandato? Porque o ajuste do Trump vai ser brutal. O Trump já percebeu que o problema dele não é com a Rússia, né? Ele percebeu que o problema dele é com a China, com Taiwan, e ele está corretíssimo disso. O Fens sinalizou isso perfeitamente. Tá? E veja, o Trump sabe que a única saída é o default completo. Tanto que ele já cogitou, já declarou, já falou em cancelar a dívida que os Estados Unidos têm com a China, que são de mais de 700 bilhões, só que ele fala o seguinte: como tática de retaliação. Ou seja, eu vou te dar um default, não porque eu não posso pagar, claro que ele não pode pagar, mas é uma tática de retaliação, porque você está usando o seu superávit contra mim. Se você voltar a financiar meu título,
nós mantemos esse carrossel, ok? Do contrário, cara, eu vou acabar com o seu superávit. E eu vou usar a seguinte forma: táticas de retaliação, default, né? Ameaças de default como tática de negociação e aumento tarifário. O ponto do Trump eu preciso pegar, para reformar o sistema monetário americano, destruir o sistema chinês. Eu preciso destruir o sistema monetário chinês, eu preciso gerar uma crise sem precedentes cambiais e na tesouraria da Ásia como um todo, porque atingir a China, atinge o Japão, atinge tudo, tanto que o próprio Japão, que é aliado dos Estados Unidos, está em pânico com o Trump. Mas porque não tem outra solução se você quiser manter a liberdade do indivíduo para poder começar a usar bitcoins ou manter uma hegemonia do dólar em uma outra configuração. Quer dizer, ou é o default e uma crise financeira brutal na Ásia, ou um default organizadinho, substituindo por crédito de carbono, alterando toda a dinâmica da liberdade individual. E a China entendeu isso muito bem. A China entendeu que ela não pode mais depender desses superávites que foram criados com os Estados Unidos, e por isso que ela está criando e desenvolvendo seus mercados internos, gerar crescimento interno e também pulverizar a sua exportação para o sul global. O que tem de papel do Trump hoje no mundo realmente é relevante. E da indústria de bitcoins e das criptomoedas, tá? Porque elas querem ser tomadas, a forma de controlá-las não será por tecnologia, será pelo jurídico, será pelo Banco Central Independente, será por bancos centrais de moedas digitais. Então, cara, deixa você inovar e ganhar dinheiro, mas no final, deixa que você se adeque a essa moldura de controle, que no final tem BlackRock, Vanguard, que sempre pensaram não só em dominar os sistemas econômicos, mas também e principalmente os sistemas jurídicos. E essa é a ideia principal do neoliberalismo: dominar os sistemas jurídicos, né? Veja, a China está nadando de braçada no seu projeto, ela tem feito um trabalho muito bom, de fato, mas ela tem 3 riscos para a economia chinesa hoje. Primeiro, é a falta de demanda efetiva. A ideia de que eu vou melhorar o meu mercado interno significa, é capaz de melhorar a demanda efetiva? Muitos falam do PIB per capita da China, mas o fato é que, por exemplo, a taxa de crescimento de bens de consumo no varejo na China hoje é 4%, mais ou menos, tá? Então o consumo cresce em torno de 4%, que é alto, mas antes da pandemia era 8%. Então a China tem que voltar a desenvolver um mercado interno muito mais forte. Ela tem um problema grave, uma crise no real estate que é significativo também e que em algum momento vai estourar, ela não sabe ainda como resolver. Segundo risco é a deflação, porque a China tem uma supercapacidade instalada que, se os Estados Unidos começam a criar industrialização e trazer projetos para dentro dos Estados Unidos, de fato a China terá um problema de capacidade instalada, né? Supercapacidade. Isso também pode ser comprometido com um eventual impacto na política industrial que a China pode sofrer de uma eventual guerra tarifária, né? E, obviamente, acabar com o estoque de inventário, porque ninguém vai manter os seus inventários se eles tiverem valores muito altos, né, de tarifa, né? Então eles vão começar a não ter mais tanto inventário, tanto estoque de produtos. O terceiro risco é o próprio atrito no comércio internacional, tá? Ou seja, é essa bomba nuclear econômica que uma hora vai ter que estourar alguém. A visão dos Estados Unidos, tanto os democratas e do republicano, eu acho que isso os une, tá? A única coisa que une de mão dada é jogar para a Ásia uma crise econômica sem precedentes. Isso é inevitável. Por quê? Se você lembrar do último gráfico, e eu vou tentar botar aqui de novo corretamente, que ele fiz errata, a Ásia é o maior consumidor hoje de crédito de carbono. Então eles querem, através do sistema de crédito de carbono, jogar uma bomba de neutro na Ásia e retirar esse superávit. A China já percebeu isso, se tornou a maior fornecedora de energia limpa, já tem 50% da sua energia renovável desde 2023 e adora o sistema de crédito de carbono porque é uma economia planejada. A diferença nesse ponto que separa os democratas americanos dos chineses é quem que vai planejar. Os dois querem planejar, só que um quer ter a caneta, né? O outro também. A visão do Trump é o contrário. Eu vou jogar uma bomba tarifária e comercial na China para acabar com o superávit da Ásia. Isso os une. Então, esse atrito comercial é claro. Veja, a China já declaradamente fala de 3 níveis de polarização. Uma polarização econômica, falamos agora, uma posição geopolítica, né? Uma polarização, geopolítica, tanto que os Estados Unidos já chamam a China, Rússia, Irã e Coreia do Norte de um Global West, como se fosse uma coisa única, tá? Então eles entendem que ali é uma guerra
de geopolítica que envolve finanças, tecnologia e outros fatores, e alimentos, energia também, né, óbvio, mas também uma polarização ideológica, a tal ponto que não é mais só econômico e geopolítico, já é um avanço cognitivo na visão dos povos, contra o povo. Então, a perseguição não é mais contra o regime ou o governo russo, são contra os russos na pessoa física, mesmo que o cara more aqui no Brasil. É contra o chinês. A coisa está sendo ideologicamente discutida para ser personalizada contra o seu povo. Tá? Então eles percebem isso. E é claro, o Trump e o Vance têm uma visão muito clara, estão querendo andar de mãos dadas com a indústria de tecnologia internacional, porque eles querem agora tirar de Taiwan. Eles precisam destruir o superávit chinês e a dependência tecnológica americana. Então, o Trump já fala que existe uma indústria de mais de 500 trilhões de dólares que está sendo roubada dos Estados Unidos, que é a indústria de chips. Então, o Vance já falou de Taiwan. Se você olhar aquela Úrsula, aquela mulher lá do Banco Central, que foi reeleita, europeu, não sei se é o Banco Central Europeu, acho que foi, né, ou da Comunidade Europeia, não me lembro agora. Acho que foi do Banco Central. Ela já disse, primeiro no discurso dela de posse, ela dá uma cutucada na China. Tirou a China lá e falou de Taiwan. Não foi por acaso. Ela só ganhou, só foi reeleita no Parlamento Europeu por influência dos Estados Unidos. E eles estão dizendo, olha, o nosso foco é Taiwan. Nosso foco é lá, são as indústrias de chips. Porque essa guerra escalou. Então, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para vocês de verdade. A indústria, todo esse movimento político que a gente está vendo, está diretamente ligado às questões de tecnologia. Tanto é que a primeira coisa que a Kamala fez foi conversar com empresas na área do Vale do Silício, e foi a primeira coisa que ela fez. Ela foi lá e conversou com aquela exchange, né, a moeda, bolsa, que é a Coinbase. Depois ela foi no Circle, que é uma moeda estáveis, né? E no blockchain, que é o Ripple Labs. Ela foi logo conversar com os caras, porque ela sabe disso. E tanto o Vance já falou de Taiwan, o Trump vem falando da indústria de chips, o pessoal do BCE, do Comunidade Europeia, falou de Taiwan. Então, a questão que se coloca é essa. A nossa briga hoje, então, para você entender, e esse é o ponto, é que ninguém mais discute a possibilidade de uma guerra. Isso é dado, isso já está sendo feito. A questão que se discute é a forma que seria essa guerra e como ela está sendo feita. Tá? Então, uma visão que todos americanos, seja democratas ou trumpistas, republicanos, têm: jogar o custo para a Ásia. Isso é certo. Agora, nos bastidores dessa questão, existe uma guerra. Tecnocratas contra indivíduos livres. Essa é a nossa guerra. Essa é a guerra que afeta a gente. Tecnocratas contra indivíduos livres. Nesse ponto, nós temos um grande aliado, a indústria de tecnologia. E temos um grande opositor, que é o sistema jurídico internacional que está tomado pelos globalistas. Se seremos capazes de recuperar ou não, não sei ainda, mas acredito que sim. Esse é o momento que vivemos e, como diria minha avó antigamente, né? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado por estar com o nosso GE Economia. Eu vou seguir no meu super café a 42 graus, suando, feito um camelo desidratado. Até a próxima.